Salve, terça-feira, você ligado no Tomazão TV. E amanhã já tem bola rolando, tem Parazão, tem Série A. O Remo podendo ficar sem 2 dos novos contratados, porque ainda depende do bid da CBF e o máximo é hoje até 7 da noite. Se não aparecer, fora. Mas pode ter novidade. Osório tem dúvidas. E o Paysandu, com o seu time de qualquer forma, com uma base, com uma garotada que está dando muito certo e um time que vai cada vez ficar mais forte com a sua força máxima contra a Tuna nesta quarta-feira lá em Augusto Corrêa. É jogo duro contra a Tuna desesperada. Você ainda não assinou o canal? Se ainda não assinou, vai deixando aí o like, aciona o sininho para receber as notificações. O joinha é importante para a gente poder fortalecer o conteúdo. Vamos em frente? Não demorar, é reto, é rápido, é objetivo. Começar falando do Remo, que joga nessa quarta-feira contra o Mirassol. Mirassol que chega agora de manhã, final da manhã, né, desta terça-feira, vai fazer um treinamento pronto à tarde. E ontem completou o jogo contra o Novo Horizontino, estava perdendo de 1-0 pelo Paulista, empatou no finalzinho com o Carlos Eduardo e vem também com todos os seus titulares para o jogo contra o Remo nesta quarta-feira, 20 horas no Mangueirão. O torcedor do Remo vai ter que ir lá dar essa força. O Remo precisa estar com um espírito de vencedor. Ainda não mostrou isso com o Osório, que precisa fazer esse time jogar. E mais uma vez vai ter um time mudado, né? Daquele time que jogou sábado, poucos serão aproveitados. Então, é um time totalmente diferente. Eu diria até que o goleiro, falam até que o Ivan Quaresma, que está legalizado, poderia começar, não tiraria o Marcelo Rangel. Seria até um castigo para o cara que salvou o Remo em diversas ocasiões, inclusive contra o Vitória, porque se não fosse o Marcelo Rangel operando milagre, a situação teria sido bem pior. Mas tem Zé Wellington, tem Patrick de Paula, tem o Cufre, ainda não está legal. O Zé Wellington também precisaria melhorar a condição física. Então, basicamente, o time que jogou com Vitória, com 1 ou 2 alterações, e principalmente a expectativa do Pico e do Vitor Bueno, que são os 2 jogadores que podem ser legalizados ainda hoje e aí estariam no grupo para o jogo de amanhã contra o Mirassol. Mas temos que aguardar. Time não dá nem para escalar. João Pedro, Monte no ataque, o Diego Hernandes de um lado, Aleph Manga do outro. É por aí, é mais ou menos esse espírito de um Remo que vai ter que buscar a vitória contra a equipe do Mirassol. Ontem, o executivo, o Luiz Wagner Vivian, foi apresentado, fala, né, desse desafio, desse momento, de conhecer o elenco, que está inchado e deve diminuir daqui para depois do jogo contra o Paysandu, e também da liberdade que tem para trabalhar junto à diretoria. E se diz muito satisfeito o Luiz Wagner Vivian, o executivo do Remo, que foi apresentado oficialmente ontem no Tomazão TV aqui para você. Então, por isso que o grupo está um pouco inflado ainda, né? Temos feito o planejamento já montado, que a gente está dando sequência, foi feito com um misto de jogadores disputando o Paraense, não deixando de lado a importância do campeonato estadual, que a gente sabe, da grande rivalidade, e nessa final dessa semana a gente vai provar, medir forças aí, né? Mas o foco também não pode deixar de lado a Série A, uma competição muito dura, cada ano ela está mais difícil, né? De 23 para cá, os clubes cresceram muito em relação ao investimento e dinheiro botando no futebol. Surgiram SAF, surgiram grandes clubes que se organizaram mais e conseguiram arrecadar mais para investir no futebol. Então, e o Remo vem numa crescente meteórica, né? Subiu da Série C para B e no primeiro ano já subiu para isso. Não é simples de se fazer, só se faz quando tem um trabalho competente. E só que o chegar parece muito difícil, mas às vezes o se manter em cima é igual a carreira da gente, né? E de jogador. Quando tu chega no ápice, tu tem que entregar cada vez mais dia a dia para conseguir se manter. Então, o que a gente vem para trazer muito trabalho de bastidor, né?
Potencializar a equipe que está aqui, melhorar processos internos para que o clube se mantenha na elite e disputa todas, e vão entrar para disputar as competições regionais da mesma forma que vamos disputar as outras. Você tem velhos conhecidos seus, atletas que já passaram pelo seu trabalho e que você conhece muito bem, e aí fica mais fácil de trabalhar com o Osório. Você também já conhecia o técnico, o nosso Juan Osório? Conhecia ele de analisar trabalhos deles, né? Enfrentamos ele como treinador da seleção mexicana na Copa do Mundo 2018 com o Brasil, mas só pessoalmente e com muita conversa que tu vai entendendo a cabeça do treinador, e o nosso objetivo é dar estrutura e entender a cabeça do treinador, porque o jogo se ganha dentro do campo. Tem gente que diz que, mas ganha... Não, tu trabalha fora para dar as melhores condições para dentro do campo, e é lá que se resolve. O Remo vive a expectativa, fazendo o apronto hoje, aí na relação a gente vai saber logo mais só que o Remo libera a relação dos jogadores para saber quem é quem, né, desses 23 jogadores que serão relacionados para o jogo. A única coisa que eu posso adiantar é que o Alex Stefano, do Rio de Janeiro, árbitro da CBF, é quem apita o jogo entre Remo e Mirassol amanhã, 20 horas, no Mangueirão. Sem arquibancada, 200 cadeiras e a força importante do torcedor lá no Mangueirão para que o Remo consiga essa primeira vitória na Série A, mesmo na segunda rodada. Importante, hein? Na semana que tem na quinta-feira o Águia com o time B e no domingo, com certeza, força máxima contra o Paysandu no Mangueirão. O Paysandu, que enfrenta a Tuna Luz Brasileira nesta quarta-feira, 15h30, lá em Augusto Corrêa, no Estádio Estrelão. A delegação está viajando agora de manhã e à tarde faz o treinamento no Estrelão, o apronto. Todos os titulares indo, dependendo inclusive da recuperação do Caio Melo, jogador que não atuou no domingo contra o Capitão Poço, mas pelo que jogou o Brian, aliás, vai falar daqui a pouquinho, o garoto articulado, 17 anos, essa aposta da base, e tomara que isso seja realmente o estilo de jogo que o Paysandu e do trabalho que está sendo executado pelo Júnior Rocha. Embora a gente saiba que a qualquer momento a diretoria pode chegar aqui e anunciar de 3 a 4 jogadores. Não trabalha com pressa, mas com agilidade, porque gostaria de ter pelo menos 2 a 3 jogadores para o repar do próximo domingo no Mangueirão. Essa é a grande, o grande enigma, até porque a rivalidade é em jogo e o Paysandu quer jogar tudo em cima nesse clássico de domingo, que pode dar moral ainda mais à equipe bicolor. O Brian, que é chamado Brian Macapá, ele ontem falou a respeito desse momento que vive no Paysandu, agradecendo a oportunidade. Ele que é de Macapá, tem um pouquinho de história e ele se apresentou muito bem ao torcedor através da Papão TV e a gente reproduz aqui no Tomazão TV. Fala aí, Brian. Meu nome é Brian Melo, tenho 17 anos, sou natural de Macapá, né? Comecei no futebol com 5 anos, né, numa escolinha que até mesmo o dono da escolinha chegou a jogar no Paysandu, Glauber. Então, daí eu comecei minha trajetória no futebol e nos meus 10 anos ali tive uma passagem rápida pelo Santos, de São Paulo. Passei por alguns clubes também, como o Hidrolandense de Goiânia, São Paulo AP, né, onde tive a oportunidade de jogar contra o Paysandu e ser observado pelo Pedro Chaves, que me fez o convite de vir para o Paysandu e estar aqui até hoje. Você jogou os 90 minutos, né? Ficou o tempo inteiro em campo. E qual foi a sensação de fazer a estreia como profissional? Imagino que tenha sido um dos dias mais aguardados da tua vida até hoje, né? Sim. Sensação incrível, né? O dia mais feliz da minha vida, posso dizer. Né? Sou muito grato a Deus pelas oportunidades, muito grato ao professor Júnior e sua comissão pela confiança. Né? Então, fiz um jogo bom, creio eu. Né? Pude ajudar a equipe em algumas partes do jogo. Né? E só melhorar, e agradeço a Deus por tudo. Aí o garoto Brian, que com certeza
deve ser mantido como titular. Aliás, o time não deve alterar. O time que começou o jogo contra o Capitão Poço, e o Júnior Rocha não deve mexer, até porque ganha mais entrosamento, ganha mais confiança, a autoestima lá em cima dessa garotada. O apito do jogo de amanhã será do Olivaldo José Alves Moraes, é árbitro CBF. Da CBF também de Santa Isabel, os dois auxiliares, Carlos Eduardo Galeno Benevides e o Jonathan Leone Lopes. O VAR é o Fernando Antônio Mendes de Salles Nascimento Filho. Ele captou o jogo do Remo lá em Santarém, em Belterra, no empate em 0-0. Ele que é árbitro CBF e tem sido muito utilizado, principalmente na Série A, pela CBF nos jogos do Campeonato Brasileiro. Vamos aguardar. Se tiver informação, pode ficar ligado que é aqui mesmo que você vai saber, no Tomazão TV. Uma abençoada terça, aquele abraço.